Bem, vamos lá mergulhar num tema que é profundo e, sejamos honestos, muitas vezes mal compreendido: a verdadeira natureza da matemática. Olhando para uma imagem como essa, é inevitável nos perguntarmos: será que a natureza tem uma espécie de linguagem secreta e eterna? É precisamente essa ideia que vamos explorar. Acho que a matemática é muito mais do que apenas números e fórmulas. Na verdade, ela pode ser uma chave para compreender a própria realidade. Para conseguirmos entender o que a matemática é hoje, é fundamental dar um passo atrás, perceber o que ela foi, o que ela significou para algumas das maiores mentes da nossa história. E olhem só para isto: Platão. Ele não estava brincando. Para pensadores como ele, na Grécia Antiga, a matemática não era uma matéria qualquer, como dá a entender essa frase. Era vista como o treino essencial da alma. Pensemos sobre isso. Era o caminho para sair das sombras de uma caverna e caminhar em direção à luz das ideias eternas. E aqui temos um contraste fascinante, porque essa visão dos gregos de um caminho para a verdade era revolucionária. Antes deles, civilizações olhavam para a matemática, sim, mas de uma maneira um pouco mais prática, como uma ferramenta do dia a dia, construir, medir terras, uma visão muito mais pragmática. Só que com os gregos temos uma visão mais elevada, que continua forte até a Idade Média com o famoso quadrivium, que era isso: as 4 artes matemáticas: aritmética, geometria, música e astronomia, que formavam o coração da educação clássica. Mas qual era o objetivo? Preparar a mente para os grandes temas. E a filosofia e a teologia. Mas algo aconteceu que essa visão nobre da matemática parece ter se perdido. Algo aconteceu, e essa perda acabou por criar uma divisão enorme, uma verdadeira fratura na forma como passamos a encarar o conhecimento. Isso passa por 2 causas principais. A primeira é o sequestro positivista, um nome forte, não é? Significa que a matemática foi reduzida novamente a ser apenas útil, prática. E a segunda, uma falsa divisão que conhecemos bem, aquela separação entre as humanidades e as ciências. E esta imagem resume tudo na perfeição. De um lado, a vida contemplativa, dedicada a pensar, a buscar a verdade por si só, e do outro, a vida ativa, de ação e de aplicação. E adivinha onde que a matemática foi parar? Exato, empurrada quase que exclusivamente para o lado da vida ativa, prática das coisas, e as consequências disso foram enormes. Essa mudança criou uma cultura onde não saber matemática tornou-se não só aceitável, como quase um motivo de orgulho. Quantas vezes já se ouviu alguém dizer: eu sou de humanas, sou péssima em matemática? Tornou-se quase um distintivo de identidade. Ok, já vemos o problema. Vamos tratar agora de refletir um pouco sobre essa solução. Vamos analisar o argumento para resgatar a matemática, para tirá-la desse lugar diminuído e perceber a defesa de um propósito mais elevado. E o argumento começa por olhar para a natureza das próprias verdades matemáticas. Pensemos nisto por um momento. As verdades da matemática são diferentes, porque são imutáveis, são atemporais, existem fora do tempo, são perfeitas, necessárias. 2 mais 2 será sempre 4 em qualquer lugar do universo. E estas qualidades não passaram despercebidas por grandes pensadores, como Platão, Santo Agostinho e muitos outros, que olhavam para isso e viam um reflexo, um eco do divino. Isso é uma sugestão poderosa, porque quando se estuda matemática, o que se está a estudar é a própria razão divina. Não se trata apenas de verdade, mas também de beleza. Sim, de beleza. Porque para muitos grandes matemáticos, a beleza não é algo extra, um adereço, e sim parte essencial da manifestação. Uma ideia matemática, um padrão, tem que ser belo. Não há lugar permanente no mundo para uma matemática feia. Temos uma disciplina que lida com verdades que são objetivas, belas e eternas. E o que é que isso significa para nós hoje? O ponto crucial é que esta natureza faz da matemática um antídoto poderoso
para uma das marcas do nosso tempo, que é o relativismo. Numa era em que a frase "cada um tem sua própria verdade" é tão comum, a matemática permanece firme e demonstra que há verdades objetivas, que não dependem da nossa opinião, que não só existem como podem ser conhecidas. Para quem argumenta que as nossas crenças são apenas química no cérebro, essa analogia é ótima, porque a programação da natureza está sintonizada com leis eternas da aritmética, ou seja, um processo físico pode sim estar alinhado com uma verdade abstrata e objetiva. É importante, por isso, abraçar o poder da matemática. Mas a história não acaba aqui. Existe um aviso muito importante sobre o perigo de levar isso longe demais. Ou seja, há um matematicismo, uma crença redutora de que toda a realidade é fundamentalmente matemática, que pode ser explicada apenas por ela. Isso seria um reducionismo, como se a gente pudesse reduzir o universo a um conjunto de equações. Porque ao fazer isso ignoramos aspectos essenciais da realidade, coisas como a consciência, a beleza, o propósito, o amor, toda a experiência qualitativa da vida. Então a matemática não é só uma ferramenta que também, segundo Platão, treina o nosso pensamento para ser mais objetivo, mas não pode ser um ídolo, algo que restringe o nosso pensamento. E algo para nos ajudar a entender como conciliar todas essas coisas é de um matemático de renome chamado Edward Nelson, que depois de um erro ter sido encontrado em uma prova matemática, disse a frase que está aparecendo. Pensem nisso. É um ato incrível de humildade intelectual e honestidade. Aqui está uma grande lição. A matemática é talvez a disciplina que melhor nos ensine a aceitar que estamos errados. Por quê? Porque suas verdades são objetivas. Não há como negociar com um teorema. Ele nos força a nos curvar perante uma autoridade para além das nossas opiniões, treinando o intelecto na virtude essencial da humildade. Isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta provocadora para que possamos refletir. Se a matemática é esse treino para a mente em busca da verdade e da humildade, o que é que se perdeu quando a sociedade passou a tratá-la apenas como uma ferramenta? Talvez, na nossa abordagem moderna de educação, tenhamos perdido não apenas uma disciplina acadêmica, mas uma ferramenta fundamental para ajudar a educar o ser humano.